Entrevistas Band News FM Belo Horizonte. Relógio virando, 10h13. Vamos falar aqui sobre Lagoa da Pampulha, assunto que está sempre em pauta, em discussão aqui na nossa programação, porque todo mundo quer o quê? Uma lagoa já é um cartão postal, não é? Já é uma região turística aqui de Belo Horizonte, talvez a mais conhecida, não é? Quando a gente fala em Belo Horizonte, em local, atração turística, a gente imediatamente pensa na Lagoa da Pampulha e todo o seu conjunto, não é? Arquitetônico, paisagístico, as atrações espalhadas ao longo de toda a orla da Pampulha. Mas a gente sabe que quando a gente fala da lagoa em si, tá um pouco judiada, não é? E não é de hoje, a gente sabe, obviamente. E a Prefeitura de Belo Horizonte apresentou recentemente uma proposta de desassoreamento lá da lagoa. Primeira etapa da obra tem investimento previsto aí de R$100 milhões, dinheiro da própria prefeitura aqui da capital. A gente vai falar sobre este assunto aqui agora ao vivo com o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, Leandro César Pereira, está aqui com a gente em imagens também para você que está nos assistindo lá na live do YouTube. Olá, secretário, bom dia para o senhor. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Secretário, eu queria que o senhor começasse falando sobre... Primeira dúvida, quando a gente fala nessas obras, nesses trabalhos de desassoreamento, são obras que vão acontecer ao mesmo tempo com todo o trabalho de limpeza da orla da lagoa? É uma outra etapa que vai acontecer ou não? São ações diferentes? Queria entender primeiro esse ponto. Na verdade, a gente tem um conjunto de atividades que a gente desenvolve na Lagoa da Pampulha, que vai do tratamento da água da lagoa, combinado com a limpeza do espelho d'água, a limpeza, retirada de material sobrenadante, e o desassoreamento, que é a retirada de sedimentos que vão para a Lagoa da Pampulha. Então, essas três estratégias da prefeitura são o que a gente desenvolve concomitantemente para que a gente tenha ali a preservação do espelho d'água da Lagoa da Pampulha. Ok, e falando da questão do desassoreamento e, portanto, esse investimento previsto, qual que é o cronograma previsto para essas intervenções? Bom, primeiramente, a gente apresentou à Comissão de Gestão Integrada do Conjunto Moderno da Lagoa da Pampulha, que foi instituída em maio pelo prefeito Fuad, a gente apresentou uma estratégia de desassoreamento para a Lagoa da Pampulha, né? Então, essa comissão, ela convalidou aquilo que foi apresentado e os próximos passos é a gente buscar os licenciamentos ambientais e patrimoniais para que a gente possa formatar uma contratação e realizarmos essas atividades aí no primeiro semestre de 2024. Então, essa primeira etapa, que é uma etapa de planejamento, uma etapa o que será feito, o que será desenvolvido, a gente já apresentou e tivemos um parecer favorável dessa comissão. E o que a gente pode dizer, secretário, sobre essa questão das cidades na região metropolitana? A gente está falando da Lagoa da Pampulha, aqui em Belo Horizonte, mas a gente sempre ouve já há anos, décadas, né, sobre essa questão de esgoto vindo aí de outras cidades, como Contagem, por exemplo. O que há de fato nessa questão atualmente? É bom a gente ressaltar que a bacia da Pampulha, né, ela está inserida no território de Belo Horizonte e no território de Contagem. A proporção é quase de 50% para cada uma das duas cidades. Então, o reservatório da Lagoa da Pampulha, ele sofre com todos os tipos de ocorrências que podem ser acometidas dentro da bacia. Então, essa parte do esgotamento sanitário é fundamental que a gente continue nas nossas ações junto com a Copasa, para que a gente faça a interceptação desses esgotos e impedir com que a gente tenha ali na Lagoa da Pampulha chegada ainda de esgoto não tratado, né? Então, a ideia é a gente fazer essa interceptação para que a gente faça o tratamento nas estações do Onça, né? Estações de tratamento de esgoto e não só de Belo Horizonte, mas também Contagem. Secretário, quando a gente fala desse assoreamento da orla, ele é perceptível, né? Em alguns trechos de maneira muito visível. O que vem causando isso? Ainda tem aquela situação lamentável que muitas vezes a gente que mora em Belo Horizonte já acompanhou, de pessoas jogarem, Deus lá sabe como, né? Sofá, televisão velho, carcaça de bicicleta, material eletrônico. A Lagoa ainda enfrenta esse problema. Quando a gente fala desse assoreamento, é também por causa desse despejo absurdo de lixo na orla? A quantidade de lixo que chega até o espelho d'água da Lagoa da Pampulha é significante, né? A gente chega a tirar as 5 toneladas de lixo dia
e no período de chuva isso aumenta para 10 toneladas. E, na verdade, quando a gente tem as grandes tormentas, né, que o volume de água aumenta significativamente, todo esse material que está na bacia da lagoa, né, que é bem maior do que o espelho d'água que a gente consegue visualizar, ele vai acarrear para dentro da lagoa. Então, a gente tem um mix, né, de lixo, eventualmente, que é acarreado pela Lagoa da Pampulha, mas também tem muito sedimento, muita terra mesmo. E aí o que a gente observa é que esse fenômeno é um fenômeno que ele ocorre de maneira natural, né? O sedimento, ele verter para os reservatórios é um fenômeno natural. Isso acontece no reservatório da Lagoa da Pampulha, que é um lago artificial, mas acontece em outros lagos que têm aí cursos d'água que desaguam neles, né? Então é um processo que a gente precisa trabalhar para que a gente não tenha a perda do espelho d'água na lagoa. Sim, a gente está falando de um ponto turístico aqui da capital mineira, a Lagoa da Pampulha, a questão do desassoreamento, que é um passo, mas para além disso, a gente pode falar de um futuro, nem médio ou longo prazos. O próximo passo seria qual, secretário? Após o desassoreamento, a exploração ali do local ou a busca por mais títulos? A Pampulha tem um título extremamente fundamental, que é o patrimônio da humanidade, né? Então, a gente tem que trabalhar para a gente preservar esse título, né? Então, a parte do desassoreamento, ela está alinhada com a necessidade da conservação desse título da Lagoa da Pampulha. Esse comitê que o prefeito Fuad instituiu, ele está trabalhando numa governança para todo o conjunto moderno, né? Não só no aspecto desassoreamento, em especial esse que a gente está tratando agora, mas a gente pensar em como melhorar ali a questão do patrimônio, a gente aprimorar o nosso cartão postal, né? A gente ter todo um cuidado que é necessário ali para o conjunto moderno, para a gente preservar isso ao longo de várias gerações. Secretário, eu tenho uma pergunta, mais uma, mas antes tem uma de um ouvinte. Ele está perguntando por que a água justamente perto ali da igrejinha da Pampulha é tão mal cheirosa? E de fato, viu? Quando passo por lá, muitas vezes em dias de calor muito forte, é um cheiro quase que insuportável por lá, secretário. Bom, a gente identifica 3 pontos de mau cheiro na orla da lagoa. A lagoa em si, ela não tem um mau cheiro, né? Mas esses 3 pontos em especiais a gente consegue identificar mau cheiro. Um primeiro é no barramento da própria lagoa, ali na cabeceira do aeroporto, né? Esse mau cheiro é causado pelo interceptor de esgoto da Copasa, que hoje encontra-se em obra, né? É justamente aquela obra que interrompeu ali o trânsito na entrada da Lagoa da Pampulha. Então, esse interceptor hoje, ele está colapsado, ele está em obra e ele acaba exalando mau cheiro, né? E ali é um ambiente que, historicamente, sempre teve um mau cheiro, né? Ali tem uma caixa de transição de esgoto, que é instalado ali onde era antigamente a Infraero, né? Hoje é a Academia do Bombeiros, e essa caixa exalava um pouco de mau cheiro. Nós trabalhamos junto com a Copasa, fizemos a cobrança junto com a Copasa para instalar dispositivos para reduzir esse cheiro que é do esgoto, não da Lagoa da Pampulha. Nós temos ainda, né, esse mau cheiro que é identificado ali no córrego que vem da Flemming, né? O que a gente observa é que nas primeiras chuvas, quando lava ali aquela bacia da Flemming, vem muita matéria orgânica, em especial matéria orgânica que são lançadas indevidamente na rede de drenagem, né? Então, é caixa de gordura que é limpa, uma série de situações que a gente vem identificando e vem trabalhando para que isso evite. E o acúmulo dessa matéria orgânica, coincidência do calor, acaba exalando mau cheiro. Aí a gente tem todo um trabalho aí de contramedidas para a gente reduzir a exalação desse odor. E, por fim, nós temos na entrada da Itaf, na Lagoa da Pampulha, em frente ali à Toca da Raposa, é onde que vem ali a maior quantidade de esgoto que cai na Lagoa da Pampulha, e é onde a gente vem trabalhando, né, em conjunto com a Copasa para reduzir essa carga de esgoto e a gente ter ali uma lagoa livre de esgotos. Seria importante mesmo. Secretário, voltando ao assunto do desassoreamento, em um cenário que tudo isso dê certo, né, pensando tanto nessa limpeza, nesse desassoreamento de uma maneira geral, a gente poderia pensar em uma Lagoa da Pampulha, toda a área dela com espelho d'água? Pergunto isso porque ali na área do zoológico, por exemplo, já nem tem mais água, né? Exatamente, em especial ali, que a gente chama de enseada do zoológico, ali vai ser uma primeira frente de obra nossa. Então, a prefeitura está se propondo a realizar as intervenções, em especial naquela área, né? Que aquela área, ela foi tombada pelo IEFA, né? E a gente já observa
desde 84 que a área já vinha sendo assoreada e a partir dos anos 2000 ela foi totalmente assoreada, né? Então, essa primeira etapa de obra que a gente está propondo, que foi convalidada lá no comitê, é justamente a gente retornar o espelho d'água ali na enseada do zoológico. É importante. Secretário, para a gente terminar, uma pergunta aqui, mais uma de um ouvinte. Ele estava perguntando aqui, não seria viável uma concessão da lagoa, onde o concessionário exploraria de forma turística esportes aquáticos e o próprio parque ecológico? Isso seria possível em algum aspecto e, se fosse, seria de interesse dessa administração? Olha, isso precisa ser bem estudado, né? Nós estamos ali trabalhando na parte de concessões, em especial, né, a gente está trabalhando no zoológico, no Parque Mangabeiras. Na Lagoa da Pampulha precisa ser melhor estudada para a gente ver qual que é a viabilidade de realizarmos esse tipo de concessão, né, para que a gente tenha aí um cenário que é possível de explorar. Mas eu acredito que essa comissão aí que o prefeito Fuad instituiu, a gente vai abordar certamente temas como esse. Tá certo. Acompanhar, sempre torcendo e cobrando, não é? Pela limpeza, uma melhor qualidade da nossa Lagoa da Pampulha, patrimônio, né? Literalmente de todos nós aqui. 10h24, a gente conversou com o secretário municipal de Obras e Infraestrutura da PBH, o Leandro César Pereira. Secretário, muito obrigado, viu, pela disponibilidade. Bom dia. Obrigado a vocês, bom dia. Até.